Sabe aquele ciclo de pânico e medo em que a gente parece ficar preso às vezes? E se a verdadeira chave para a liberdade total não estiver num consultório clínico tradicional, mas sim nas profundezas do que é chamado de hipnose espiritual? Pois é, o nosso subconsciente pode estar, literalmente, rodando um software completamente desatualizado. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo na lacuna da curiosidade, explorando uma estrutura fascinante do autor Márcio Bringenti, que mistura espiritualidade com psicologia alternativa. Vamos entender como ele propõe reprogramar a mente usando a autoridade divina, alcançando resultados que a psicologia tradicional muitas vezes não alcança. Para começar a desenrolar essa história, a gente precisa fazer uma pergunta bem profunda. O que exatamente aprisiona o ser humano nesses ciclos? É muito comum ver as pessoas se sentindo presas numa verdadeira tempestade metafórica, lutando todo santo dia contra ventos de ansiedade que parecem não ter fim. Sabe aquelas preocupações inexplicáveis? O material de origem sugere que a mente humana, na maioria das vezes, não consegue escapar dessas repetições sozinha. Tem uma espécie de barreira invisível aí, um ciclo contínuo de medo que opera num nível muito abaixo da nossa percepção imediata. Certo, vamos mergulhar nisso. O autor traz um conceito que é no mínimo intrigante. As nossas mentes estariam operando com um software psicológico totalmente ultrapassado. É tipo tentar rodar um jogo super pesado de última geração num computador lá dos anos 90. O sistema não aguenta, ele simplesmente trava. A falha, segundo ele, não está no mundo lá fora, mas na nossa programação interna de base. Esse software antigo e defeituoso seria o verdadeiro gerador contínuo de pânico, mantendo todo mundo refém de respostas emocionais do passado. E para ilustrar esse desespero invisível, o texto resgata a famosa narrativa bíblica da tempestade no mar. Aquele momento em que os discípulos entram em pânico absoluto diante da tempestade simboliza de forma perfeita o desespero profundo que atinge a experiência humana quando a gente dá de cara com forças que parecem muito maiores do que o nosso controle. A tempestade lá fora acaba sendo um reflexo exato do caos gerado por esse software desatualizado rodando solto dentro da mente. Mas calma, qual é a saída que a obra propõe? A solução faz uma ponte brilhante entre sabedorias milenares e técnicas supermodernas. O método une aquelas narrativas bíblicas profundas com ferramentas de hoje em dia como a PNL, que é a programação neurolinguística, e a hipnose conversacional. A grande sacada aqui não é ficar dissecando o problema de forma tradicional, mas sim dar uma volta nele. A ideia é se comunicar diretamente com o subconsciente para instalar uma nova programação, usando todo o peso e autoridade das histórias sagradas. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é a técnica de dissociação que o autor usa. Enquanto a nossa mente consciente fica ali super ocupada analisando a lógica, os detalhes históricos ou o drama da história bíblica, a mente inconsciente fica totalmente com a guarda baixa. E nesse estado de distração lógica, o inconsciente absorve silenciosamente essas sementes de transformação e poder que estão escondidas nas entrelinhas do texto. É um jeito muito inteligente de reprogramar o sistema sem bater de frente com a razão. E isso ilustra de forma brilhante o mecanismo central de tudo isso. Diferente da abordagem tradicional, que muitas vezes acaba batendo no muro de tijolos das nossas defesas lógicas, a hipnose conversacional vai por um caminho bem alternativo. Ela penetra ao mesmo tempo nas camadas conscientes e inconscientes, promovendo uma cura super profunda, mas sem esbarrar nessas existências de sempre. Ou seja, a pessoa está lendo, achando que é só uma história, mas o subconsciente está lá, captando a mensagem inteira e já começando a desinstalar o código antigo. Aliás, o próprio subtítulo do 4º volume da obra deixa essa estratégia bem clara, revelando que a intenção é exatamente falar para o inconsciente aquilo que o consciente não escutou. Tem uma transparência total sobre o fato de que o texto é arquitetado para trabalhar abaixo do radar lógico. A obra opera uma transformação emocional e espiritual muito mais profunda do que a simples leitura de um livro. A mensagem verdadeira simplesmente passa batido pela nossa voz crítica interna. O material sugere, então, que a chave para alcançar essa verdadeira liberdade pede algo um pouco mais forte do que só repetir afirmações positivas de manhã, sabe? O conceito propõe que a gente pode sobrescrever esse software ultrapassado, assumindo uma espécie de identidade divina, usando uma autoridade absoluta. Ao ancorar a mente não nas nossas limitações humanas de sempre, mas numa força superior, o indivíduo assumiria o poder real e prático de dar um basta no caos interno. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática para quem está lendo. Esse processo de reprogramação interna segue um roteirinho bem claro. Primeiro, o passo 1, ouvir a palavra, que é a introdução da mensagem. Em seguida, o passo 2, o processamento consciente, onde a mente racional tenta mastigar a lógica da coisa. E por fim, o checkmate no passo 3, a transformação inconsciente, que é quando a mudança profunda realmente cria raízes e o tal software antigo é finalmente substituído por novas diretrizes de paz.
E para dar um exemplo prático de como isso rola, o texto usa a história de Jesus curando o filho de um oficial à distância. Isso funciona quase como um roteiro ativo de reprogramação, ensinando à nossa mente o poder absurdo que tem a palavra falada e a intencionalidade. A moral da história não exige presença física ou um esforço gigantesco, exige fé e assumir essa autoridade. É a constatação de que o subconsciente não precisa de provas visíveis imediatas para dar a largada no processo de cura. Agora, quando a gente fala em instalar um software novo, isso inevitavelmente significa limpar o sistema de vírus antigos, concorda? A estrutura dos livros aborda exatamente como lidar com esses traumas e crenças limitantes. O autor usa o termo correntes invisíveis, o que descreve perfeitamente essas amarras que a razão muitas vezes finge que não existem, mas que o subconsciente ainda tenta combater todo o santo dia, drenando a nossa energia em ansiedades que paralisam a vida. E isso ilustra de forma brilhante a gravidade da situação. Pensa num poço bem fundo e escuro. Ele é a metáfora perfeita para o sofrimento causado por essa programação velha, que a obra até descreve simbolicamente como um espírito imundo. É um nível de dor que mantém a mente totalmente encurralada lá no fundo, travando qualquer chance de crescimento ou de uma felicidade real, a menos que isso seja expurgado de vez através dessa intervenção de autoridade que a gente conversou. A obra consolida esse ponto através de outra narrativa muito forte, a história do endemoniado gadareno. Esse relato de alguém se libertando de correntes que ninguém mais conseguia quebrar funciona como um símbolo máximo de libertação psicológica e espiritual. Representa aqueles medos aterrorizantes e os vícios silenciosos que sabotam o potencial das pessoas. A ideia central aqui é que essas correntes, por mais inquebráveis que pareçam no dia a dia, simplesmente desmoronam diante de uma mente reprogramada. Porque, no fim das contas, o objetivo de quebrar essas amarras não é só trazer um alívio temporário para um dia ruim. O grande foco é retirar de vez a pessoa desse estado de sofrimento ou caos e levá-la, por meio dessa fé curadora, para uma liberdade total e pacífica. É realmente sobrevirar a chave da vida, abandonando aquela identidade de prisioneiro e abraçando uma vida tranquila onde o novo software roda liso, leve e eficiente. Caminhando para a reta final dessa análise, a gente entra num contraste muito interessante sobre onde a sociedade coloca o seu foco hoje em dia. O autor desenha um abismo enorme entre a busca por essa transformação profunda da mente e as distrações constantes do mundo moderno. É quase como se o mundo lá fora estivesse programado para desviar o tempo todo a nossa atenção do que realmente importa para a evolução humana. Então, o ponto crucial aqui é exatamente o choque entre essas duas realidades. O texto relata, por exemplo, toda essa fascinação do público com arquivos secretos do governo americano, OVNIs e previsões de espécies alienígenas para o futuro próximo, fazendo um paralelo super direto. Segundo o autor, enquanto a sociedade perde tempo olhando para as estrelas e debatendo teorias no espaço sideral, o verdadeiro poder e a prosperidade eterna estão silenciosamente esperando para serem desbloqueados dentro de nós. Tem uma citação na obra que bate o martelo sobre isso. O material é incisivo ao afirmar que a grande revelação deste século não vem de fora, não é extraterrestre, mas sim o despertar de uma identidade interior. A proposta é, de forma bem direta, ignorar essas manchetes sensacionalistas e focar no abraço a esse poder que está adormecido no nosso interior. A verdadeira revelação estaria no resgate dessa identidade inata, que só estava ofuscada por aquele velho sistema operacional. O que deixa a gente com um pensamento bem provocador para encerrar essa exploração de hoje. Depois de entender toda essa complexa troca de um software desatualizado e cheio de correntes por uma mente renovada usando hipnose espiritual, fica a grande questão proposta pelo autor. Será que a humanidade finalmente está pronta para parar de olhar para as estrelas e começar a buscar dentro da própria mente a resposta definitiva para a liberdade total? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise.